E vamos falar sobre Ângelo. Será que o camisa 11 do Peixe está sem confiança? Te pergunto isso principalmente por conta do lance que ele acabou protagonizando contra o Atlético Mineiro, onde ele recebe uma bola do Lucas Lima, a torcida ficou naquela expectativa de que poderia sair um gol, tanto por uma finalização como por um passe ao Marcos Leonardo, só que ele acabou tomando uma decisão equivocada, devolveu a bola para o Lucas Lima e uma chance que poderia virar gol do Santos acabou não acontecendo absolutamente nada. E vou mostrar aqui para vocês o técnico Odair Hellmann em entrevista coletiva depois do jogo contra o Galo, falando sobre a forma que o Ângelo pulou etapas importantes e como isso acaba respingando no momento atual do jogador. Quero também muito a sua participação aqui nos comentários e deixar aquele recado da OneFootball para você baixar o aplicativo que você precisa ter no seu celular para você ficar bem informado, não só do Santos, mas também de tudo que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, na Comebol Libertadores, Comebol Sul-Americana, Champions League, Bundesliga, gosto de assistir Bundesliga? Lá na OneFootball você consegue e tudo isso de graça, sem pagar nada. Só você clicar no link que está na descrição ou no QR Code que está aparecendo na sua tela. Só aproximar o seu celular, tá certo? Bom, antes de eu falar um pouquinho sobre essa questão do Ângelo, deixo vocês com o técnico Odair Hellmann falando sobre essa forma que o Santos pulou etapas com o jogador santista. Confere aí. Ele teve o apoio no momento que precisava ter o apoio. E essa é uma situação que a gente tem que colocar aqui à discussão, em conversa com vocês todos e com o torcedor. Ele é um jogador promissor, de talento, isso é inegável, mas que está sofrendo com essa cobrança, com essa pressão. Ele tem um aspecto da característica dele a evoluir, a parte de finalização, a parte final, terminar a jogada, tem. Como vários outros jogadores também tem, mas ele é um jovem que está nessa busca dessa evolução, né? Tá treinando, está trabalhando para isso, está fazendo trabalhos específicos para evoluir nesse aspecto. Eu ali nesse lance especificamente, eu acho que ele perdeu um pouco o tempo do passe para o Marcos Leonardo. Eu acho que talvez não fosse nem a finalização de direita, era o passe que encaixou já para o Marcos Leonardo, e aí talvez ele tenha perdido um pouquinho de tempo, e aí teve que cortar, e aí quando cortou ficou na dúvida da finalização ou não, e perdeu um pouco mais de tempo. São evoluções que a gente tem que buscar individualmente, e com o Ângelo, mas ele é um jogador que a gente precisa dar proteção, a gente precisa dar apoio, a gente precisa botar ele no colo, a gente precisa, e ele vai ter, isso de mim, do comando, ele vai ter, e vai ter de todos os jogadores, e tem. Claro que ele também tem que buscar essa evolução, está fazendo isso durante todos os dias, e vai crescer, ele tem 18 anos. Eu já falei sobre isso, o Ângelo, quantas finalizações a menos o Ângelo fez na base? Quantas situações a menos o Ângelo fez antes de dar o salto da base para o profissional? Quantos jogos a menos o Ângelo fez em sair de 16 anos para o profissional? E aí a gente endeusa, porque sai um menino de 16 anos, a gente bota ele lá num pedestal, mas depois, lá na frente, a gente começa a visualizar as dificuldades, as situações que a gente precisa evoluir, e aí também agora não é o momento de a gente pisar na cabeça dele. É o momento de a gente visualizar a dificuldade que ele está tendo. Eu, como comandante, visualizo a dificuldade que ele está tendo e estou aqui como comandante para dar todo o apoio nele, não só no dia a dia, como nos jogos. E se a gente, por exemplo, tiver outras opções de jogadores de velocidade, de força, poderíamos ter até feito movimentos antes, né? No intervalo, por exemplo, para botar uma composição. Mas isso é um crescimento também que o Ângelo vai ter que ter. Porque, às vezes, na vida e na carreira, só vem elogios, só vem coisas boas, só vem um momento, né, bacana, mas tem momentos também que a gente passa na carreira de cobrança, de dúvida, e aí a gente precisa se fortalecer, nós fortalecer ele e ele também se fortalecer com a personalidade e seguir em frente de peito aberto, forte, mas buscando essa evolução. E ele tem toda a confiança minha, do grupo, e ele vai evoluir. Bom, como vocês observaram, né, o técnico do Santos acaba falando sobre como o Ângelo chegou muito cedo ao time principal, e só para passar alguns números para vocês, o Ângelo acabou estreando profissionalmente pelo Santos em 2020, quando ele tinha 15 anos, 10 meses e 4 dias, se tornando um dos jogadores mais jovens a jogar profissionalmente
pelo time santista. E ele fez a estreia com o técnico Cuca, que hoje está no Corinthians, na partida contra o Fluminense no Maracanã. E aí, a gente pode levantar algumas questões para a gente discutir. E entenda que essa não é uma discussão apenas com o Ângelo. Eu acho que a gente também pode levar isso para outros jogadores que estão atuando atualmente na base sub-15, sub-17, sub-20, para a gente tentar evitar cada vez menos essas etapas que estão sendo puladas e que acabam atrapalhando não só o desenvolvimento do atleta, mas também do Santos, porque hoje o Ângelo está jogando como titular. E se ele não consegue desenvolver bem alguns fundamentos que era para ele ter aperfeiçoado na categoria de base, o Santos, o time do Santos, acaba também sofrendo essas consequências. Então, vamos levantar aqui algumas questões que eu acabei anotando, só para a gente ter uma noção. Quando o Ângelo, aos 15 anos e 10 meses, faz a sua estreia pelo Santos, antes disso ele estava atuando na equipe sub-15 do Santos e também era constantemente convocado pela seleção brasileira da categoria. Sub-15, ele saiu do sub-15 do Santos e foi diretamente para o time principal, aos 15 anos. Me fala você aos 15 anos o que você estava fazendo. Aí a gente também levanta aquela questão meio que clichê de quantas copinhas o Ângelo poderia ter atuado antes de ser promovido ao time principal. Será que disputar uma copinha não seria importante para o Ângelo, para o amadurecimento dele, amadurecimento técnico, tático, físico? O Ângelo estava 100% pronto quando o Cuca e também os atuais gestores do Santos à época resolveram, dar o aval para que o Ângelo estreasse. Tinha 100% de convicção, o Ângelo está preparado. Ele finaliza bem, tem boas noções táticas, é um jogador que o físico vai aguentar disputar com jogadores mais experientes, né? Tinha essa conclusão? Ou apenas foi um oba-oba? E aí, até faço uma pergunta aqui. Por que o Ângelo foi promovido? Por quê? Por ego do treinador? Porque era um nome que era bastante apontado como uma joia, como um novo raio. Foi ego do atual treinador? Ego de quem estava no comando do Santos? Foi uma pressão para que o Ângelo batesse alguns recordes em relação à idade? Pressão por parte da torcida de querer ver o Ângelo em campo? Uma avaliação errada de que ele estava pronto, mas na verdade não estava? E fui ver as opções que o Santos tinha no ataque, especialmente nesse jogo contra o Fluminense. Inclusive ele entra no lugar do Lucas Braga. O Santos nesse jogo tinha o Marinho, Soteldo do Lucas Braga, tinha o Thailson também como opção no banco e o Marcos Leonardo. Só que o Marinho, em 2020, estava jogando muita bola. Muita bola. Inclusive foi considerado o rei da América, na Libertadores. Soteldo jogando muita bola. Lucas Braga jogando muita bola. Não sei se vocês se lembram, mas ele foi muito importante naquela campanha do Santos, que levou o time à final da Libertadores. O Lucas Braga estava jogando bem. E o Ângelo não tinha a obrigação de ser a estrela desse time, não tinha a obrigação de ser o fazedor de gols, o garçom do time do Santos. Só que o que acontece? A partir do momento que o Santos perde a Libertadores para o Palmeiras, vários jogadores do Santos acabam caindo de desempenho, como foi o caso do Lucas Braga, como foi o caso do Marinho, jogadores que foram negociados, o Soteldo acaba saindo do Santos, o Santos se enfraquece bastante, saíram os zagueiros, Lua Pérez, Veríssimo, Pituca saiu, enfim, vários jogadores daquele Santos acabaram sendo negociados ou, como eu disse, caindo de desempenho. Inclusive o Santos, nesse campeonato 2020/2021, que acabou terminando em 2021, o Santos terminou em 8º lugar. Ou seja, não sofreu grandes problemas naquele campeonato. O problema foi de 2021, 2022 e espero que não esse ano. Mas o que eu quero dizer, o Santos se enfraqueceu da Libertadores para cá e não contratou. E aí o que aconteceu? A responsabilidade, de uma forma equivocada, por falta de planejamento de quem comanda o Santos, ficou nas costas
de Marcos Leonardo, de Sandri, de Ângelo, de Kaique, né, que também, de uma certa forma, acabou virando titular do time do Santos e foi criticado. Você entende o que eu quero dizer? A falta de planejamento do Santos expõe jogadores que não estavam prontos para assumir essa responsabilidade de carregar um time com carências nas costas. O Ângelo era para ser parte de um time, mas não ser 100% responsável por gols ou até mesmo por assistência. E olha que no ano passado o Ângelo foi o jogador que mais deu assistências no time do Santos. O Marcos Leonardo no ano passado foi o artilheiro do time. Mas você entende que tem outros... Vou dar exemplo de 2 times no futebol brasileiro. Por exemplo, Vitor Roque no Atlético Paranaense. Ele é um dos artilheiros, ou o artilheiro do Atlético Paranaense, mas ele tem um time que está organizado ao redor dele. O Endrick do Palmeiras. Ele é um jogador que a torcida deposita confiança, mas não depende só do Endrick. Se o Endrick jogar bem, se o Endrick jogar mal, tem outros jogadores do Palmeiras para ajudar. O Santos não. Se os meninos não decidem, se o Marcos Leonardo não decide uma partida, se o Ângelo não decide uma partida, vem uma cobrança muito grande. E não estou falando que só eles são cobrados, outros jogadores são cobrados também. Mas o problema é que quando você promove um jogador de 15 anos de idade, a expectativa ela é elevada. Não vamos ser hipócritas aqui. Não vamos ser hipócritas aqui. Eu tinha uma expectativa, falei, putz, 11 anos o Ângelo sendo promovido, né? Moleque vai destruir. Tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo também. Porque é essa mensagem que você passa ao seu torcedor. Menino de 15 anos, adolescente de 15 anos, promovido ao time principal do Santos, ainda mais com a história que o Santos tem, a tradição que o Santos tem de revelar jogadores, automaticamente você coloca uma pressão desnecessária. E aí, como vocês assistiram o próprio Odair Hellmann falando, é um jogador que tem problemas de finalização, que está treinando, está tentando corrigir. Mas você concorda comigo que para você chegar no profissional, a ideia ou o ideal seria você chegar praticamente pronto, né? Cabeceando bem, finalizando bem com as 2 pernas, sabendo fazer ultrapassagens, sabendo recompor. Então, muitas etapas foram puladas. E os técnicos que passaram pelo Santos, não sei se deixaram de lado essa questão de finalização e outras coisas que precisam ser corrigidas pelo Ângelo. Mas é um problema para o jogador que acaba sendo pressionado e nitidamente ele está se sentindo pressionado. Você sente que às vezes ele meio que se omite em algumas jogadas porque tem receio de sofrer uma vaia ou de errar. Você sente que o jogador está pressionado. É nítido quando o jogador está com confiança e é nítido quando o jogador está sem confiança. E é isso que aconteceu com o Ângelo. Quantas e quantas vezes a gente não percebe o Ângelo, às vezes com uma oportunidade na cara do gol para finalizar, e ele por receio acaba não finalizando, acaba tentando uma outra jogada. Ah, Nájila, volta para a base então, Ângelo, já que você falou tudo isso, então volta para a base. Só que aí eu te falo, adianta voltar para a base o Ângelo agora? O projeto claramente é vender o Ângelo para fazer dinheiro. Duvido que o jogador aceitaria voltar para a base, duvido que os empresários e que a família aceitariam que ele voltasse para a base. Também acho que não seria o correto voltar um jogador que está desde os 15 anos, né? Agora ele está com 18 para a base, já que subiu, então vamos tentar corrigir isso da melhor maneira. E principalmente, né, pela questão financeira. O Santos quer vender o Ângelo. E ele, no time principal, é muito mais fácil ser vendido do que se ele estiver jogando na base. E aí, o que eu espero? 2 coisas. Se o Ângelo for vendido, que o Santos pegue o dinheiro do Ângelo e consiga encorpar esse time para que a gente não tenha novamente essa pressão em cima de Miguelito, de David, de Marcos Leonardo,
entre outros que vão subir, né, daqui a alguns anos. Encorpe esse time, faça um time experiente, um time cascudo, né, como se fala. E caso o Ângelo não seja vendido nessa janela de transferência, a mesma coisa também. Se vira para ter jogadores experientes, para que a pressão não saia somente das costas do Ângelo, que a gente consiga dividir isso. E eu sei como é complicado, né? Eu tô assistindo jogos, eu torço pelo Ângelo, todo mundo aqui acompanha, até a galera me corneta, você passa pano pro... Não é que eu passo pano pro Ângelo, é que a gente tem que entender certos contextos. Olha tudo que eu falei. É um jogador que pulou várias etapas. Né? E espero que essa fase do Ângelo passe. Espero muito que ele faça um gol, dê uma assistência, faça um grande jogo, que talvez isso possa retomar uma confiança. E outra coisa, o Odair Hellmann também precisa ter esse timing. Será que é o momento de tirar o Ângelo um pouco de cena? Ou será que é melhor insistir para que, como eu disse, vai que ele faz um gol e a pressão cai? Mas enquanto ele não faz o gol, a pressão continua. Sabe, é um dilema que o Odair Hellmann tem que decidir. Ele é técnico do Santos, ele é bem pago para tomar certas escolhas. Vamos ver. Me fala aqui nos comentários a sua opinião em relação a toda essa questão do Ângelo e também a forma, né, como alguns meninos são promovidos de forma precoce para o time principal, não só do Santos, mas também de outros clubes, né? Mas como aqui é um canal de santista para santista, queria muito a opinião de vocês, tá certo? E peço, galerinha, sem ofender o coleguinha nos comentários, vamos manter o debate em bom nível, tá certo? Não esquece de deixar o seu like, te convido a se inscrever no canal para você sempre receber os vídeos que a gente posta aqui. Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo.